Nível 1. A potência pura. A lógica aqui é a mais simples de todas. Bater o mais forte possível apostando que a velocidade da bola vence o tempo de reação do goleiro. Pouca preocupação com efeito ou colocação. O objetivo é atravessar a barreira antes que alguém consiga reagir. Funciona porque em distâncias curtas, o goleiro simplesmente não tem tempo físico de se mover. Mas é um nível limitado, sem controle de trajetória, a margem de erro é mínima. A bola tanto pode entrar quanto sair metros do gol. O recorde disso tem nome, Ronnie Henderson. Em 2006, jogando pelo Sporting, ele bateu uma falta medida em 211 km por hora. A cobrança mais rápida já registrada oficialmente no futebol. Nesse calibre não existe tempo de reação que resolva. Mas o exemplo mais lembrado de potência elevada ao extremo é outro. A cobrança de Roberto Carlos contra a França, em 1997. A bola parecia sair pela linha de fundo antes de curvar de volta para o gol. Um lance tão absurdo que iniciou décadas de debate sobre física até ser reproduzido em laboratório. Nível 2. O efeito clássico, a curva. Em vez de mirar potência, o cobrador passa a usar a parte interna da chuteira para fazer a bola girar no ar. Esse giro cria uma diferença de pressão dos dois lados da bola. O efeito Magnus, que faz ela curvar em pleno voo, contornando a barreira para entrar no ângulo. É um salto de sofisticação. Agora o cobrador escolhe por onde a bola vai passar, não só o quão forte. A limitação é o tempo de voo mais longo. Isso dá ao goleiro uma chance de se ajustar, se ele conseguir ler a curva a tempo. Ninguém tornou essa técnica mais icônica que David Beckham. A cobrança contra a Grécia em 2001, que classificou a Inglaterra para a Copa do Mundo, resume o nível inteiro. Batida com a parte interna da chuteira, curva por cima da barreira e entra exatamente no ângulo. A cobrança que virou sinônimo do próprio jogador. Décadas antes, o brasileiro Zico já dominava esse mesmo princípio com uma consistência tão grande que ganhou o apelido por causa disso. O Galinho de Quintino cobrava faltas com uma regularidade que poucos batedores antes ou depois dele conseguiram repetir. Nível 3. O efeito fantasma. A cobrança sem rotação. Aqui a lógica se inverte. Em vez de girar a bola, o cobrador bate seco no centro exato com o peito do pé, tirando o máximo de rotação possível. Sem giro, o ar passa de forma desigual ao redor da bola durante o voo e ela começa a balançar de forma imprevisível. O mesmo princípio da bola de knuckleball do beisebol. É a cobrança mais difícil de defender, porque nem o próprio cobrador sabe exatamente para que lado ela vai balançar no fim. O que dirá o goleiro? A limitação é o controle. Exige força muito calibrada para manter a trajetória geral apontando para o gol, sem perder a mira por completo. Cristiano Ronaldo tornou essa técnica mundialmente famosa. Pés juntos, corrida curta, batida seca bem no centro da bola, sem efeito nenhum de rotação lateral. Só o ar decidindo nos últimos metros para onde ela vai, mas o princípio não é novo. Nos anos 50, o meio-campista brasileiro Didi já usava uma lógica parecida na cobrança que ficou conhecida como folha seca. A bola caindo de forma imprevisível no fim do trajeto, como uma folha ao vento. Décadas antes do termo knuckleball existia no vocabulário do futebol. Nível 4. A categoria, precisão cirúrgica. Menos preocupado em confundir o goleiro no ar, esse nível mira o ponto exato mais difícil de defender, rente à trave, no ângulo mais distante, é a cobrança de quem já sabe, antes de bater, exatamente onde o goleiro não vai conseguir chegar. Funciona porque tira do goleiro qualquer margem de erro. Não é sobre enganar, é sobre matematicamente não deixar espaço. A limitação é a exigência técnica. Qualquer imprecisão de poucos centímetros manda a bola para fora. Lionel Messi é o maior artesão desse nível na história recente, cobrança de perna esquerda, pouca força, mas curva justa o suficiente para passar raspando o poste mais distante do goleiro. Sempre no mesmo canto, porque ele sabe que mesmo prevendo, o goleiro não... Sandro Del Piero fazia algo parecido na Juventus, com tanta frequência que a cobrança curva rasteira no ângulo mais distante ganhou o apelido próprio na Itália, o gol ala Del Piero. Nível 5. O engano, quando a cobrança começa antes da bola ser tocada. Aqui a disputa não é mais só física, é psicológica. 2 ou 3 jogadores se aproximam da bola ao mesmo tempo, e nem a barreira nem o goleiro sabem até o último instante quem realmente vai bater, e de que jeito. Isso quebra o tempo de preparação do goleiro, que perde frações de segundo cruciais decidindo para quem prestar atenção. A limitação é a coordenação. Se a encenação não for perfeitamente ensaiada, o time perde mais tempo se organizando do que confundindo o adversário. O Barcelona da era Messi, Suárez e Neymar explorou isso à exaustão. Os três se revezavam se aproximando da bola, e o goleiro adversário simplesmente não tinha como saber qual dos 3 melhores batedores do mundo ia bater. Às vezes nem havia engano real. Neymar simplesmente passava por cima da bola sem tocar, só para plantar a dúvida na cabeça do goleiro antes da cobrança de verdade. Nível 6. A engenharia, quando a cobrança é desenhada por um especialista. Times modernos contratam treinadores só para bolas paradas. Eles desenham rotinas inteiras, um jogador do próprio time entra na barreira adversária e pula no momento exato para abrir um vão embaixo, ou a cobrança é batida rápido demais, antes da barreira terminar de se organizar. É a industrialização da bola parada. Cada detalhe é ensaiado, da distância exata da barreira ao ângulo do corpo de quem vai bater. A limitação é que, uma vez que o adversário estuda o padrão, a rotina perde o elemento surpresa. O Arsenal de Mikel Arteta é um dos times mais citados nesse nível. O treinador especialista Niklas Jover desenha rotinas de bola parada que se tornaram uma das maiores fontes de gol do time nos últimos anos. O Liverpool segue lógica parecida, usando análise de dados para identificar exatamente que jogador da barreira adversária tende a hesitar no momento do salto, e explorando essa fração de segundo de dúvida.
E o nível 7, o topo absoluto, o especialista completo. Esse é o jogador que domina todos os níveis anteriores ao mesmo tempo. Sabe quando usar potência, quando usar curva, quando tirar o efeito e onde exatamente mirar, decidindo tudo isso em segundos, olhando para a barreira e pro goleiro antes de bater. Ninguém resume isso melhor que Juninho Pernambucano. Ao longo da carreira, ele marcou mais de 70 gols de cobrança direta de falta, um número que nenhum outro jogador da história do futebol profissional chegou perto de igualar. Ele foi, inclusive, um dos pioneiros da cobrança sem rotação, décadas antes dela virar febre mundial. Juninho não tinha um estilo de cobrança. Ele tinha o cardápio inteiro e escolhia o prato certo para cada barreira, cada goleiro, cada distância. Qual desses estilos você acha mais bonito de ver? A potência, a curva ou o efeito fantasma? Comenta aí embaixo.